Olá, investidores! Seja muito bem-vindo para o nosso segundo episódio do nosso podcast Outperformance, Indo Além do Mercado. Eu sou Gustavo Sung, economista-chefe da Suno, e do meu lado está nosso head de renda fixa, Vinícius Romano. Fala, Vini, beleza? Fala, Sung, um prazer aqui estar nesse segundo episódio. Fala, pessoal, eu tenho certeza que o convidado de hoje vai ser excelente, vocês vão gostar muito. Então fiquem até o final. Nosso convidado hoje é Ulisses, o grande famoso Ulisses da Esparta, convidado aqui do Vini. Eles estão sempre aí conversando, sempre no dia a dia, monitorando a renda fixa, o crédito privado. Muito obrigado, Ulisses, por ter aceitado o convite aqui de participar, nosso segundo convidado, e aí para trazer uma luz aí sobre os mercados. Sung e Vini, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e obrigado pelas palavras também. Espero que esteja à altura aí. Vamos bater um papo informal? É isso aí. Só uma frase antes, para já começar esse papo informal. Eu estava lá na Expert e o pessoal colocou até no stand lá da Esparta, né, que tinha um baita stand lá com chopp, com um monte de coisa para comer, beber. E o pessoal já colocou lá, em Careca we trust, certo, Ulisses? E o Careca é você, né? Mas isso é para quem foi, né? Justo. Você que foi sabe, né? No Faria Lima Elevator eles colocaram lá Never Bet Against Cima B5, né? Exato. Enfim, mas é isso. E a primeira pergunta, só para a gente aquecer os motores, é: quem é Ulisses? Então vamos lá, quem que é Ulisses, né? Ulisses é um engenheiro, né? Aqui de São Paulo mesmo, fiz engenharia no ITA. Depois fui trabalhar no Santander na parte de fundos e depois na tesouraria do Santander, então acho que tive uma visão boa de investimentos no mercado. Em casa também meu pai sempre investiu, assim, sempre tocou, ele que fundou a Esparta, inclusive, então assim, já tinha essa visão de mercado financeiro desde sempre. E depois fiquei um tempo lá na tesouraria do Santander e depois fui para a Esparta, né? Ao mesmo tempo também fiz algumas certificações de mercado importantes, e também fiz uma especialização em administração na GV e um mestrado em economia, né, porque no final você é um engenheiro nesse mercado financeiro que fala economês pra caramba, né, é bom a gente ter uma base mais formal também. Bom, eu vou dar uma resumida aqui, só para o pessoal entender, só para a gente fechar essa introdução. Então, Ulisses Neme, CEO da Esparta, 9 bi sobre gestão, formado em engenharia eletrônica, com especialização em administração GV e também mestrado em economia, e é da Esparta desde 2007. Antes de entrar um pouquinho mais sobre o que é Esparta, eu queria saber um pouquinho da sua vida. Como que um engenheiro formado pelo ITA em engenharia eletrônica virou CEO da Esparta hoje? Pô, essa é uma pergunta interessante, né? Acho que quando estava na faculdade, né, tava empolgado, né, justamente com a área de eletrônica e tal. Mas ao longo do tempo, a gente, na própria faculdade, você vai tendo contato, né, com outras pessoas que estão fazendo outras coisas, vai criando suas curiosidades, né? Ao mesmo tempo, acho que quando a gente tem aquela coisa de vou desenvolver tecnologias de ponta, né? Daí você vê que talvez o Brasil não seja exatamente o lugar para isso, né? E ao mesmo tempo vai surgindo esse interesse por outras coisas. Meu pai mesmo sempre também atuou, né, no mercado financeiro, então era natural que tivesse mais curiosidade. E aí eu fui fazer estágio, né, em alguns lugares para testar, né, se eu gostasse eventualmente fazer essa mudança, se não, eu de fato ia para o mundo da engenharia, né? Acabou que eu gostei bastante, né, então eu fui fazer um estágio primeiro no Santander na área de gestão de fundos, né, gostei bastante. Depois tive a oportunidade de conseguir mudar para a tesouraria também no mesmo banco, que foi uma super escola, né? Tanto que hoje a gente vê várias das grandes gestoras que tem por aí são fundadas por pessoas do Santander, que eram contemporâneos lá na Santander. Acho que foi uma super escola. E aí eu também fiz esse movimento, né? Eu acabei indo para a Esparta em 2007, então já tem mais de 15 anos. E daí a gente foi crescendo, né? No começo a Esparta ela era uma casa de... Assim, a gente tinha um fundo que mexia com commodities agrícolas, né? Então era uma coisa meio diferente. Era um fundo super arrojado, Esparta cíclico. E aí, com o tempo, a gente criou algumas frentes novas, e uma delas foi justamente a frente de crédito privado, né? E aí, eu acho que o gancho justamente aqui, por que crédito, né? Você já tinha experiência com crédito? Não, mas a gente tem um monte de engenheiro lá na Esparta, engenheiro precisa fazer conta pra caramba, análise, etc, né? E no final foi muito importante, né, todo esse background da equipe, né, toda essa experiência da equipe,
para a gente conseguir crescer nessa parte de renda fixa de crédito privado. A gente também viu que tinha muito pouca competição, né? A gente era uma das únicas assets independentes focadas em crédito privado há mais de 10 anos atrás, né? E a gente foi crescendo, vendo as oportunidades, agarrando essas oportunidades, fazendo um trabalho que foi sendo reconhecido e ganhando destaque, e conseguimos crescer bastante, né? Hoje a gente está aí com cerca de 9 bilhões de reais sob gestão, né, em vários tipos de fundos. A gente tem fundos para fundos de pensão, tem fundos para investidor pessoa física, com isenção de imposto de renda, sem infraestrutura, agro, previdência, assim, então são várias frentes diferentes, né? A gente foi para cada um desses mercados, a gente vai montando uma estrutura que é o que a gente entende que é o mais eficiente possível para a gente buscar a melhor relação de retorno sobre risco para o investidor, né? Então, nossa preocupação foi sempre como investir o nosso dinheiro, né? E daí, por que não o dinheiro dos investidores também? Então, a gente investe, de fato, nos mesmos fundos que os demais investidores, porque a gente fala, a gente trata desse dinheiro como se fosse nosso, porque o nosso está lá, né? Então, acho que esse é um grande alinhador que existe com os nossos investidores. Eu queria só fazer uma pergunta aqui, até mais pessoal, que nem estava aqui nesse roteirinho que a gente montou aqui, mas eu vou perguntar. Para você sentiu alguma diferença em gerir 9 bi ou 100 milhões ou 1 bi? Não sei, em 2007, quanto a Sparta tinha? E aí eu pergunto, quantos funcionários tinha quando você entrou e tem hoje? Pois é, tinha nem 10 pessoas, né? E hoje são 34, né? Então, começando pela pergunta do Sung. E, na verdade, os desafios mudam, né, com o tempo, né? Então, primeiro, você não tem escala, né? Então, o desafio, acho que tem os desafios técnicos das posições, mas você tem os desafios de conseguir montar uma carteira mais diversificada, com um time relativamente restrito, etc., né? E num mercado que lá atrás tinha muito menos liquidez no mercado secundário, então assim, eram desafios diferentes, né? E hoje a gente já tem um tamanho relevante, né? A gente, em muitos casos, a gente escolhe, né, onde a gente quer atuar, né? Bem claro, então a gente escolhe o perfil de fundos que a gente quer ter, que é onde a gente acha que vai conseguir, de fato, agregar valor. Então, por exemplo, lá na Sparta, a gente não faz o high yield, não está no nosso DNA, não é nossa expertise. Então, são os créditos mais desafiadores, né, com mais reforço de garantias, né? São créditos com, normalmente, risco maior, né? A gente não faz isso. Ao mesmo tempo, tem um mundo enorme aí do imobiliário, a gente não faz nada do imobiliário, não está no nosso DNA, e não é porque a gente acha que tem nada de errado nesses mercados, só porque não é nossa expertise. Por outro lado, a parte de agro, de infra, do crédito privado de maneira geral, né, isso é o que a gente de fato conseguiu acumular uma experiência muito boa, tem profissionais muito dedicados, né, muito experientes, e que de fato a gente consegue entregar um retorno diferenciado, vem entregando, né, até recentemente teve um ranking da GV que elegeu a gente como melhor gestora de renda fixa, né, na categoria por nicho esse ano. Então, assim, esses reconhecimentos mostram que a gente está, de fato, buscando o melhor retorno ponderado por risco e está tendo esse reconhecimento do mercado, né? Então, a gente está bem feliz com o que a gente tem conseguido construir. Você acha que a sua experiência como engenheiro impulsionou a Sparta a ir para o crédito privado e a parte de FII Infra? Olha, eu acho que assim, primeiro, eu vejo o engenheiro como um resolvedor de problemas, né? Assim, o engenheiro é o cara que me dá um problema, vamos estudar uma solução, vamos resolver, e também tem muita facilidade com toda a parte de numérica, né, e quantitativa, e tudo isso que a gente usa muito, né, para fazer conta. Renda fixa, tudo continha, no detalhe, exponencial, tal, a gente não é conta de mais e menos só, né, vai bem além disso. Então a gente tem que otimizar a carteira, tem que ponderar riscos, às vezes é uma coisa menos quantitativa, você tem que misturar aspectos qualitativos e tem que conseguir fazer uma modelagem em cima disso, né? Então, acho que tudo isso, não é que eu uso os meus conhecimentos de engenharia de fato, né, e nem da nossa equipe, mas usa aquela base que a gente recebe num curso de engenharia, né? Por isso que nosso time, ele é, assim, de maneira geral, composto por engenheiros, né? Então, a gente brinca aqui no crédito de alta qualidade, né, o crédito high grade, é asset de engenheiro, né? Quando você vai para o high yield, né, que é de mais alto risco, tem que amarrar as garantias, é asset de advogado, né? Então, assim, tem que ter um time jurídico muito grande, eventualmente tem uma quantidade enorme de advogados, de repente nem tem engenheiro lá, né? Acho que são perfis diferentes.
E aí, óbvio, né, também a gente acaba tendo um networking, né, com pessoas que atuam de fato na engenharia, então, e que estão atuando de fato nessas empresas, né, do setor de infraestrutura, por exemplo. Então, obviamente, isso ajuda muito a abrir portas. A gente tem uma noção, consegue falar, seja pelo que a gente viu nas aulas lá atrás, mas pelo que a gente consegue conversar com os profissionais que atuam de fato nesses campos, com o que a gente vai estudando de cada um desses mercados, entendendo como funcionam os modelos regulatórios, né? Enfim, acho que isso tudo ajuda, então, a gente a ter ido para essa área de crédito e principalmente assim, a parte de infraestrutura, que mesmo nos fundos de crédito em geral, assim, as principais posições estão na parte de infraestrutura. E eu acho legal que na Suno a gente recebe muitas perguntas, né? No Instagram tem as caixinhas, né? E o Thiago sempre recebe que curso que eu tenho que fazer para entrar no mercado financeiro. E muita gente pergunta, e aí tem os padrões, né? Economia, administração. E é legal, acho, trazer essa perspectiva de que quem está na engenharia e às vezes não está se encontrando pode fazer uma transição de carreira sem precisar mudar de curso, vamos dizer assim. Então, a engenharia pode ajudar, e a Sparta hoje, pelo todo o reconhecimento que tem Com certeza. Com um monte de engenheiro. Tem muito engenheiro no mercado financeiro, na verdade, né? Bastante. E é curioso. Aqui no Sul tem alguns também. É verdade. E é curioso, porque quando eu fui fazer, por exemplo, mestrado em economia, né, e daí foi, assim, o normal é você fazer o mestrado, de repente, na mesma área que você fez a faculdade, né? E o fazer o mestrado em economia, acho que ajudou a dar aquela base mais teórica, né, mais fundamentalista, vamos dizer assim, de como que pensa de fato e não ficar só aquela coisa de fui estudando por conta, tal, né, sem uma linha de raciocínio específica. Então, nesse ponto, acho que o mestrado ajudou bastante a dar uma formação mais embasada nessa área, então acho que foi fundamental, além de você conviver com pessoas que pensam de formas diferentes, né, que o próprio curso de mestrado de economia, achei curioso que ele não tinha só economistas, né, ele tinha de fato pessoas com formações bastante distintas, que vão desde advogado, né, então um cara que você fala, pô, uma economia, advogado, né, mas tem bastante relação também, engenheiros, administradores, os próprios economistas e com vários tipos de formação mesmo, né. Para quem entender a parte do advogado, a gente convida a ler um prospecto de uma emissão completo, né? Aí a pessoa vai entender o porquê que precisa ser advogado para entender. Pois é, a gente, no final das contas, né, acho que não só o prospecto da emissão, mas assim, todos os documentos que relacionam parte de... As pessoas às vezes têm aquela imagem de que, pô, ações é só ir lá e ter um ticker na bolsa, né? Mas aquilo lá funciona quando você é um investidor, vamos dizer, um acionista passivo, né? Agora, quando você já vira um acionista relevante, por exemplo, você tem que ter toda uma abordagem diferente, tem responsabilidades, tem amarrações jurídicas, normas que você precisa seguir, etc. Então é bem mais complexo, isso dentro do próprio mundo de ações. E quando vai para renda fixa, a mesma coisa, né? O investidor, às vezes, ele acha, não, é tipo tesouro direto, mas um pouquinho diferente, né? E, na verdade, quando você sai do título público e vai para o título privado, né, ou para as operações estruturadas, aí você tem que ler escrituras, prospectos, contratos de garantia, você tem que ter todas as amarrações, né, que fazem parte de um título de crédito privado, né, você está emprestando dinheiro para alguém, e além disso você tem que entender toda a parte regulatória, né, e daí você depende de entender a legislação e a regulação, fácil, né? Etc, que às vezes ela é confusa, daí você fala assim, abordagem de engenheiro, né, pô, mas por que o negócio é tão ambíguo, né? Daí você ouve do regulador, às vezes assim, não, é ambíguo porque eu quero que seja mesmo, para todo mundo tomar a conduta mais conservadora mesmo, né? E daí você fala, uau, né? Às vezes isso acaba caindo na caixinha de insegurança jurídica, mas assim, de certa forma, você tem que ter um contato a mais com esse mundo jurídico, e por isso que para cima e para baixo a gente está sempre trabalhando com advogados para entender ou para amarrar, fazer as amarrações que a gente precisa, né? Então, você não consegue ficar longe dos advogados no mercado financeiro. E até para a gente entrar um pouco agora na parte de mercado, só a última pergunta antes disso, na verdade, 16 anos, né, que você está como CEO da Sparta, então desde 2007, certo? Nesses últimos anos, assim, até agora, qual que você acha que foi o mais desafiador, assim, na parte de crédito? Se foi crise 2015 ali, ou se foi pandemia? O começo da pandemia foi, assim,
para lá de desafiador. Acho que, sem dúvida, o momento mais difícil, né? Porque você estava num momento em que, de repente, todo mundo sai do escritório, a gente foi todo mundo para casa, né? E ficamos 2 meses em casa, todo mundo, né? Lá da Sparta, depois começou a voltar aos pouquinhos. Ao mesmo tempo, você tinha uma incerteza enorme em relação à economia, né? Então, você não sabe exatamente o que pode ou não acontecer, o quanto vai afetar cada setor, etc. Então, a gente estava indo todo mundo para casa, né? Você tem que aprender a trabalhar rapidamente dessa forma, ao mesmo tempo com uma carga de trabalho incrível e um desafio a mais que, assim, muito investidor pedindo resgate naquele momento, né? Então, a gente teve fundos que chegaram a ter mais da metade dos recursos que os investidores pediram resgate num espaço relativamente curto, né? Então, isso, se você não estava bem estruturado para isso, né? Se você já não contemplava que podia ter um risco de liquidez, né? E felizmente a gente já estava preparado, né? A gente usava isso como stress test, né? A gente não achava que havia um dia, mas veio pior que stress test, né? Mesmo assim, a gente conseguiu se sair super bem e conseguiu ver oportunidades, inclusive, nesse momento, né? Mas, assim, foi um desgaste bastante significativo, porque muda tudo. É como se você tirasse, assim, ao mesmo tempo, estivesse fazendo várias mudanças significativas. Depois disso, né, quando vem, putz, sem tirar todos os prejuízos e essa parte triste, né, de tem guerra, não sei o que lá fora, vem, tipo, desafios aí políticos, né, reeleições e tal, você fala, putz, tudo isso daí tá em outra ordem de grandeza em relação ao que foi ali o começo da pandemia, né, mas também acho que a gente tirou várias lições importantes, né, então hoje, ainda que boa parte do trabalho seja presencial, né, a gente aprendeu melhor a trabalhar à distância, né, a trabalhar remoto se for necessário, né, e funciona super bem. Então, tiraram vários dos medos que existiam antes de será que dá para ter acesso remoto, como funciona, não sei o quê. Hoje em dia, tudo isso é normal, a gente mudou muito a forma, o comportamento de maneira geral, e ao mesmo tempo, acho que foi uma oportunidade enorme para o mercado, em especial de crédito, de renda fixa e de crédito privado, de se desenvolver, né? A liquidez, ela melhorou muito, né, nesse período de lá para cá, né? A gente vem tendo uma melhora progressiva da liquidez, mais oportunidades, né? As pessoas perderam medo, tipo, as empresas quebram do nada, né? Então, não, as empresas não quebram do nada, normalmente, principalmente nas de melhor qualidade, né? Salvo um caso tipo Americanas, que é uma fraude que surge assim, né? Você tem uma deterioração que normalmente leva um tempo, etc, né? Então, as pessoas começaram a entender, tanto que hoje a gente está com uma liquidez enorme no mercado secundário de debêntures, né? Então, assim, tem mais pessoas investindo em debêntures, acho que essa é a mensagem importante. Antigamente, as grandes empresas, elas iam captar recursos, né? Iam tomar dinheiro emprestado no mercado de capitais, ela tinha que captar dinheiro no exterior, porque se eram volumes grandes, né? Hoje em dia, a gente viu esse ano várias emissões grandes de bilhões de reais e sendo as empresas conseguindo captar tudo localmente, porque os investidores, eles já conhecem o termo debênture, já não é um palavrão mais, né? Elas sabem que renda fixa não é só o título público e o CDB de banco, né? Hoje em dia aprenderam até a diferenciar a tributação, né? Então, naquela história, pô, esse daqui é um título isento ou não é, né? Tipo, isso faz uma diferença enorme para o investidor, né? Então, acho que a gente teve uma evolução muito significativa nos últimos anos. O que eu falo é que tem 2 desafios grandes que teve na pandemia. Um é gestão de pessoas. Eu acho que a gente aqui na Suno também, todo mundo foi para casa e fazer a organização e a gestão de quê? Mais de 50 pessoas numa área, agora 30 na Sparta, imagina. Antes estava todo mundo junto, conversando um do lado do outro para resolver os mesmos problemas. E assim, acho que no mundo jurídico, até me contaram, inovações que deveriam acontecer só daqui 20 anos, aconteceram em espaço de tempo curtíssimo. Laudos não, mas você assinar a questão de cartório, documentos, tinha que até lá o motoboy vir trazer, ficou tudo online. E aí você só assina e pronto. Isso foi uma evolução significativa, né? Assinatura eletrônica, quantidade de documentos eletrônicos de maneira geral, né? Acho que isso tudo foi um avanço que foi uma externalidade positiva, né? Assim, um ganho que a gente teve com a pandemia, mas sem dúvida foi um desafio significativo. Eu não sei se as pessoas sabem como é uma asset, né? Mas assim, lá no Sparta a gente todas as pessoas ficam numa sala só, né? Uma sala grande, então todo mundo ouve o que está falando, né? Não tem assim, não, isso aqui eu não posso falar aqui, não. Tipo, estamos analisando as coisas, estamos
do Dan, tá todo mundo junto ali, numa mesma sala, né? Então a gente tá acostumado com essa troca entre as pessoas, né? E daí quando você vai para casa, né? E aí, como que você faz isso, né? Você coloca... Eu lembro até o pessoal, não, pega o Discord, sei lá, né? Tipo, pega coisa... Não, mas isso aqui é para joguinho. Não, vamos pôr para funcionar isso, ou fazer... Como que a gente faz reuniões, tipo, remotas, né? E não era tão comum, assim, o uso de vídeo, por exemplo, como é hoje. Então, realmente, tiveram desafios, mas acho que a gente incorporou vários avanços aí, várias coisas que a gente conseguiu, viu que não tinha problema e que, na verdade, adicionam eficiência, né? Então, a gente avançou bastante de lá para cá. Eu acho que até na regulação a gente teve uma mudança importante nesse último ano, que foi a marcação a mercado obrigatória para títulos privados, né? Tirando os bancários, as corretoras passaram a marcar mercado e ser obrigadas a mostrar para o investidor, né? Pois é, essa sempre foi uma agenda do regulador, mas acho que tinha que ter um compasso junto com a maturidade do investidor, né? Eu acho que com a pandemia também aumentou muito o alcance da educação financeira, né? Então hoje a gente tem uma quantidade enorme de influenciadores, né? Que o conteúdo chega para as pessoas explicado de uma forma mais simples, né? Então acho que isso teve um avanço muito, muito significativo. E o próprio regulador também viu a importância ali de marcar mercado, né? Isso, na verdade, é muito natural para quem já investe em ações desde sempre, né? As pessoas... tudo bem que as pessoas às vezes se ancoram no preço que comprou a ação, mas todo mundo entende o conceito de marcação, mesmo sem saber qual que é o nome, né? E depois, quando você vê os títulos privados, né, sendo marcados ao mercado, né, ou seja, eles oscilando, eles sendo considerados nos extratos que cada um tem nas suas corretoras ou bancos, né, pelo valor que eles estão de fato sendo negociados, ou seja, pelo valor que, se o investidor quiser desinvestir, é mais ou menos aquele o valor certo do título, né? Acho que isso foi um ganho e veio justamente como uma externalidade também, né? Entre outras, né? O próprio conceito de, sei lá, assembleias, por exemplo, né? Antigamente não existia participação em assembleia, né? Hoje em dia você tem os mecanismos de voto. Você vota por e-mail, né? Vota por e-mail, vota por sistema, vota... eventualmente pode participar até por vídeo, né? Então você tem vários mecanismos que foram avanços muito significativos. Sim. E o pessoal viu que renda fixa também oscila para baixo, né? Nessa época aí. Pode oscilar para baixo e para cima, né? Sim, para cima e para baixo. Na pandemia foi... É que normalmente começa oscilando para baixo, né? Então, assim, vem a surpresa, né? Mas acho que também ficou claro que tem oportunidade aí, né? Então, assim, acho que ali no começo da pandemia, né, a Bolsa fez aquele mergulho muito rápido, né? E ao mesmo tempo ela também voltou muito rápido, né? Então, para o investidor, de certa forma, tem um pouco aquela coisa de é importante que eu compre na baixa e venda na alta, né? Tipo, isso é o óbvio, mas assim, o investidor ele tem essa intuição com ações, mas não tinha isso muito claro com a parte de renda fixa, né? Sempre foi uma coisa assim, não, renda fixa é fundo DI, né? Assim, o investidor de maneira geral, o investidor em geral, sempre pensou isso. Só que a gente mudou essa ideia, né? Viu que teve um amadurecimento, né? Os investidores eles começaram a ver que tem oportunidades, inclusive, né? Então a gente pega fundos, né? Até no ano passado a gente fez uma carta sobre os nossos fundos, mostrando que se não fosse a pandemia, os resultados acumulados não estariam tão bons, né? E daí o investidor ele olha e fala assim, não, como assim? A pandemia não foi ruim, não caiu a cota? No primeiro momento caiu, mas para quem faz uma gestão ativa, né, eu posso ir lá e ver que tem oportunidades, que tem descontos muito grandes e comprar aqueles títulos. E aí, a hora que os preços voltaram para o normal, eu ganhei muito mais do que eu tinha perdido. Então, eu, de fato, acumulei um ganho para o investidor muito grande. Acho que, de maneira geral, as pessoas não tinham isso claro que era possível na renda fixa, né? Então, acho que hoje em dia já está mais claro. Isso vai suavizando os movimentos, né? Então, de certa forma, o investidor ele começa a entender que, assim, tá, não é porque é renda fixa que não oscila nada. Na verdade, eu posso comprar um negócio de renda fixa que vai oscilar. A gente viu, por exemplo, que vai oscilar, mas que pode ter um retorno maior. A gente viu também os investidores que sempre reclamaram, né? Pelo menos a gente sempre tinha essa percepção de que quando falava que um título era atrelado à inflação, às vezes era uma frustração para o investidor, porque falava assim, ó, esse título aqui é atrelado à inflação. Aí o investidor falava, legal, então se eu comprar eu estou protegido da inflação, é isso? Aí você fala,
Aí ele vai lá e compra o título. Aí vem a inflação mais alta, o que acontece? Cai o valor do título. Aí ele fala, pô, você tá de sacanagem comigo que isso daí é proteção da inflação, né? Aí não ficava muito claro, né, que tem toda uma cadeia de implicações aí, né? A inflação mais alta significa que talvez tenha que aumentar os juros, então vai reprecificar, e daí na hora de marcar mercado, talvez o valor presente desses títulos hoje seja um pouco menor. Mas sim, se você ficar com ele até o vencimento, vai ganhar, vai ter tudo acumulado, né? Então isso não ficava tão claro antes. E aí começou a história, né? Investidores, peraí, então se eu comprar um título mais curto, né, com prazo de vencimento menor, ele oscila menos, é isso? É, oscila menos. E aí, de fato, talvez, quando eu pego esses títulos mais curtos, né, atrelados à inflação, quando vem inflação mais alta, ele ganha. É, sim, esses daí ganham. Se for os com prazo muito longo, eles eventualmente perdem, mas num primeiro momento, né? E aí o investidor começou a ter isso mais claro, né? Foi aí que, por exemplo, a gente começou a oferecer fundos atrelados à inflação também, mas atrelados ao que a gente chama no jargão do mercado financeiro de inflação curta, né? Que são com prazos mais curtinhos que não oscilam tanto assim. Ele até oscila, até pode ter um mês negativo ou outro, né? Mas vai ser um mês de menos 0, alguma coisa, assim, não são resultados negativos que chocam o investidor, e ao mesmo tempo, ao longo do tempo, né, o investidor vê que eles trazem um retorno maior do que o CDI, né? E aí por isso que a gente tinha falado aqui agora há pouco aquela brincadeira do Never Bet Against IMAB5, né? O IMAB5, que tem esse nome que eu acho ruim do ponto de vista de divulgação, mas é um excelente indicador, né? Um excelente índice. Ele mostra justamente esse comportamento dos títulos de curto prazo atrelados à inflação, né? E que ao longo do tempo, ele, apesar de chacoalhar um pouquinho, ele ganha bem mais do que o CDI. Então, o investidor de longo prazo, o investidor que está preocupado em se proteger da inflação de fato, né, eu acho que é uma excelente escolha. Eu invisto nisso como pessoa física, bastante, né? A gente tem uma pergunta aqui que é para a gente entrar de fato no tema, e como a gente vai falar bastante de infraestrutura, crédito, que a Sparta atua bastante, eu queria te fazer essa pergunta mais didática para você explicar para o pessoal, você é um cara didático, então você vai tirar de letra, o que seria um FII Infra, tá? A primeira pergunta, que você já falou aí dos fundos de inflação curta, então explica o que é o FII Infra, por que né, essa nova, entre aspas, classe, ela é interessante para os investidores aqui brasileiros. E você já comentou, a gente tinha separado uma outra aqui, né? Você falou um pouco sobre high yield e high grade, eu acho que você pode tentar colocar junto aí na resposta também. Apesar de você já ter explicado, eu acho que... Eu vou esquecer todas as perguntas, mas vocês me ajudam. Eu acho que tem um outro ponto importante, que acho que um dos inícios ou dos incentivos aos FIIs, para a infraestrutura, foram as debêntures. Isso. E aí, eu não sei se todos os investidores, que aqui na Sona a gente tem investidor que sabe bastante, sabe médio, sabe pouco. Quando olha debênture, é uma palavra meio estranha, né? Vamos começar desde o... Começa do começo, então. Começar pelo começo. Vamos lá. Quando uma empresa precisa de dinheiro emprestado, né, ela pode ir lá no banco e pegar um empréstimo, ou se for uma grande empresa, ela pode chegar e falar assim, pô, será que não tem alguém que empresta dinheiro mais barato que os investidores? Né? E daí ela vai, através do mercado de capitais, bater na porta dos investidores. Só que como que ela faz isso, né? É engraçado, porque do ponto de vista do investidor, quando você está emprestando dinheiro para alguém, você está investindo, né? E renda fixa, né? Que é o empréstimo, né? Então, o investidor, ele está investindo em alguma coisa. E esse título, quando você empresta dinheiro para as empresas, chama debênture. Né? Então, o investimento que você está emprestando direto para a empresa é debênture. Por que a gente, como investidor, pode achar interessante investir numa debênture? Porque ela tem um resultado um pouco maior. Ulisses, você me falou que a empresa quer dinheiro mais barato, então ela não vai no banco, ela vai direto no investidor. E aí, ao mesmo tempo, você fala, pô, para o investidor é bom porque vai ganhar um pouco mais. Me conta qual que é a mágica aí. É justamente que quando você tem essa desintermediação, né, você tem um acesso, o investidor ele acessa direto a quem ele está financiando. Né? Então, você tira uma pessoa do meio, né, o banco, você não precisa emprestar dinheiro para o banco para ele emprestar para a empresa. Então, obviamente, você consegue ter um retorno maior e a empresa um custo menor. Você tirou alguém do meio do caminho, você desintermediou. Então, essa é a beleza do mercado de capitais. Claro, quando você também empresta para uma empresa, tem mais risco do que emprestar para o
para o governo. É por isso que tem uma rentabilidadezinha um pouquinho maior, né? E aí você tem que avaliar se o risco está adequado a essa rentabilidade maior. Então, o conceito de debênture é isso. Se a gente fosse fazer uma analogia, quando a gente empresta dinheiro para o banco, né, a gente pode fazer isso através de um CDB, por exemplo, né? A gente costuma ver como investimento, acho que é o mais normal, mas o que você está fazendo de fato é emprestando seu dinheiro para o banco. E, obviamente, o banco quer sempre pagar o mínimo possível, né? Então, por isso que tem sempre ali a negociação de taxa e tal, e aí entra naquelas tecnicalidades, né? De se é em percentual do CDI, se é CDI+, PCA e tal, aí não vou abordar isso aqui. E aí, a gente tem o governo também tenta incentivar, de alguma forma, que algumas coisas aconteçam, né? Então, por exemplo, historicamente, quem sempre deu dinheiro para investimento em... Vou dar um passo antes, desculpa. Para investimento em infraestrutura, o que as empresas precisam fazer? Elas precisam de dinheiro para longo prazo, porque são projetos de longo prazo. O que é infraestrutura? Vamos dar exemplos tangíveis, né? Então, uma linha de transmissão de energia elétrica, uma hidrelétrica, uma estrada, um porto, né? Todos esses são investimentos de infraestrutura. E, obviamente, alguém investe para construir essas obras e espera que o retorno venha ao longo do tempo. Então, precisa de dinheiro para isso, né? Uma parte de capital próprio dessas empresas, outra parte ela precisa de dinheiro emprestado para esses investimentos de longo prazo. E aí, o que acontece? Por que o setor de infraestrutura ele é atrativo? Uma coisa que que existe na sociedade é o seguinte, são as agências reguladoras, né? A gente fala que o setor de infraestrutura, normalmente ele é regulado. Para que serve a regulação? A regulação serve para ficar em cima da empresa, né? Como um braço do governo que fica em cima da empresa, para ver que ela está fazendo tudo direitinho, para reduzir o risco da operação dessas empresas, para que na hora delas tomarem dinheiro emprestado, não tenha um custo tão alto assim. Então, tem um risco pelo prazo ser longo, mas eventualmente aquela atuação do órgão regulador que está fiscalizando a atuação da empresa no dia a dia vai fazer com que o risco esteja razoavelmente sob controle, em boa parte dos casos, ou quase todos, e aí você de fato tem um risco menor, né? Então você consegue ter financiamentos de longo prazo. É por isso que a gente vê com frequência que às vezes, por que eu vou dar dinheiro de por um prazo de 10 anos para uma empresa, né? Por que eu vou fazer um empréstimo por um prazo de 10 anos para uma empresa? Depende, se ela vai construir uma linha de transmissão, você sabe que ela está investindo num negócio que é seguro, que ela vai construir uma torre, uma linha, né? Várias torres, que vai operar isso, que tem uma receita previsível, então ela vai te devolver esse dinheiro ao longo do tempo, né? Já se você vai falar assim, para uma empresa de um setor mais, assim, que não é tão de longo prazo, né? Um setor mais cíclico, que a gente chama, sei lá, para um varejo, um supermercado e tal, precisa de dinheiro ali no dia a dia, não precisa do investimento necessariamente para um prazo muito grande, né? Então, por isso que o setor de infraestrutura, ele acaba sendo muito atrativo porque ele tem a regulação. E aí o governo, e essa era a parte que eu ia falar, o governo ele fala assim, eu quero, como que eu faço para incentivar os investimentos em infraestrutura? Porque para o país é bom que tenha as estradas, que tenha ferrovia, que tenha portos, que tenha geração de energia, que tenha saneamento, esgoto, etc. Né? Como que eu incentivo isso, né? O governo, historicamente, sempre foi o financiador de longo prazo do país, porque a gente sempre teve um nível de insegurança jurídica grande no Brasil e tal, então ninguém dava dinheiro de longo prazo, mesmo para setores regulados. E aí, lá em 2011, criaram uma lei que incentivou, né, as debêntures, né, que criou as debêntures incentivadas, que era o quê? Um estímulo para que o investidor topasse esse risco, né? E qual que é esse estímulo? Não pagar imposto de renda. Bom, não preciso falar para ninguém aqui que não pagar imposto de renda é bom, né? Porque, assim, de maneira geral, investidor nenhum gosta, mas o brasileiro em especial não gosta de pagar imposto de renda. Então, quando vê essa alternativa, ele tem, assim, um interesse logo de cara. E aí, quando você começou a crescer esse mercado de debêntures incentivadas, ou seja, começou a ter mais investidores que falaram, eu topo fazer um empréstimo, né? Ou seja, fazer um investimento de longo prazo se eu tiver isenção de imposto de renda. Então, eu faço esse investimento. E a gente viu que esse mercado começou a crescer e coincidiu exatamente com uma redução do quanto o governo financiava dessas empresas, né? Ainda mais
que a gente teve situações difíceis do Brasil do ponto de vista de finanças públicas, teve os escândalos de corrupção, etc. Tudo isso contribuiu para que o governo fosse financiando menos essas obras de infraestrutura de longo prazo, mas ao mesmo tempo alguém fosse assumindo esse espaço, né? Fosse dando esse dinheiro de longo prazo, fosse emprestando esse dinheiro de longo prazo para as empresas, né? Então hoje a gente tem aí centenas de bilhões de reais em debêntures de infraestrutura que financiam esses projetos de longo prazo ao invés de ser só o governo. Então isso foi uma transição que foi muito boa para a sociedade, né? Muito importante que não tenha que as empresas não dependam só de subsídios, etc, para ter os investimentos de longo prazo, mas que a gente consiga criar um mercado de capitais maduro, né, e que faça esses investimentos ao invés de ser o governo fazendo, dá margem para muito menos escândalos e muito mais eficiência, né? Se eu não me engano, a gente ainda tem metade para cada um, né? Acho que os últimos dados de 2022. O investidor, ele acaba tendo, assim, ele tem isenção, né? Mas também tem um retorno um pouco menor, né? Do que um título que é tributado, né? Então, assim, na prática, a empresa acaba tendo uma parte do ganho, o investidor tem outra parte do ganho, né? Cada um reparte ali. Não é muito fácil fazer essa conta. Sim. Mas na prática o que acontece é isso, a empresa está ganhando um pouco, o investidor está ganhando um pouco. Sim. Não, mas aí, eu digo até a parte dos investimentos entre públicos e privados. Desculpa, perfeito. Hoje BNDES acho que metade e outra parte, não sei se está um pouquinho mais o privado já. Era 100%, né? E a gente já está no meio do caminho, né? Tá melhorando. É isso. E eu acho que só para fazer um adendo, e isso é importante para o mercado privado, os investidores entrarem nesse tipo de investimento, porque como eu sempre falo, todos os investidores, pessoas do meu círculo, o dinheiro não é infinito, você tem uma restrição orçamentária, o governo tem um limite de onde ele pode gastar e colocar recursos. Se está entrando outro dinheiro para fazer o mesmo propósito, que é construir uma estrada, vai sobrar dinheiro para fazer outras coisas. Perfeito. Então, assim, é um jogo de ganha-ganha. Um tem que dar 100%, o outro fica 100%. É por isso que uma pergunta que me fazem com frequência, que às vezes parece um pouco delicada, é assim, pô, mas você não está com medo de um governo chegar lá e mudar a regra, né, e passar a financiar de novo? Acho que é um ganho tão óbvio que está acima do ideológico, né? Assim, isso é um ganho muito claro para a sociedade, um avanço, não tem por que ter um retrocesso tão grande. A gente acha que está blindado nesse caso e não é. A gente não está vendo sinais e nem nenhum tipo de discurso, em nenhum lugar do mundo você tem esse tipo de retrocesso. Então, e aí, só para complementar a pergunta do Vini, que era a questão e como a gente chega em fundos, né? E acho que daí, assim, quando a gente está emprestando dinheiro para uma empresa, né, você está correndo o risco da empresa. Se por acaso ela tiver um problema, ela não pagar, né, daí você pode ter um problema com o seu investimento. A gente viu isso acontecer esse ano. A gente já viu isso acontecer esse ano, mais que uma vez, inclusive, né? Então, e aí como que é a forma de se proteger disso, né? Então, a principal é diversificar, né? Então, você vai falar assim, eu vou ter 10% da minha carteira em ativos de crédito privado, em debêntures incentivadas. Aí você fala, pô, mas eu vou emprestar tudo para a mesma empresa? Não é uma boa ideia. Você está concentrando o seu risco numa empresa só. Então, o que você pode fazer? Investir em várias empresas. Só que, ao mesmo tempo, você começa a investir em várias empresas, né, você tem o risco de pegar alguma que também pode ter um problema, né? E aí, como que você resolve isso? E aí que entra o fundo de investimento, né? Então, o fundo de investimento, você tem um gestor que ele tem dois papéis principais, né? O primeiro é construir a carteira, né? Escolher os ativos que ele vai colocar lá dentro. O segundo é acompanhar esses ativos, né? Então, é fazer uma análise de crédito. Né? Então, você tem lá na Sparta, por exemplo, que a gente faz exatamente isso, a gente constrói carteiras diversificadas e tem uma equipe enorme de analistas de crédito que estão olhando a saúde financeira de cada uma das empresas que a gente investe. Para quê? Para você evitar que tenham problemas nas suas carteiras, né? Então, os fundos de investimento, eles acabam sendo alternativas muito boas para você construir carteiras diversificadas e com um gestor profissional que está olhando, com uma equipe que está olhando os créditos. E aí, o FIINFRA, especificamente, o que ele é? Ele é um tipo específico de fundo que ele deve investir principalmente em debêntures incentivadas, tem um montante mínimo que ele precisa investir em debêntures incentivadas, e a grande vantagem para o investidor é que ele é isento de imposto de renda, ou seja, ele transmite para o investidor aquele benefício tributário das debêntures incentivadas.
Então, aí respondendo, eu não sei se eu passei por todas as perguntas que vocês tinham feito, respondeu perfeitamente. mas eu acho que a gente consegue endereçar bem assim, o FII Infra, no final, o que ele é? Um fundo que compra debêntures incentivadas, um setor que acho que tem muita oportunidade no Brasil, tem um incentivo também que é a isenção do imposto de renda e com um nível de risco relativamente controlado. Né? Então, pagando dividendos. E o FII Infra negociado em bolsa, né? A gente tem hoje, você tem FII Infras, é uma classe bem abrangente, né? Tem os fundos de debêntures incentivadas, que é como eles são mais conhecidos nos bancos e plataformas, né? Eles são isentos de imposto de renda. E aí, normalmente, a gente chama de FII Infra, né? Os que são listados em bolsa e que eles têm essa característica de, além de tudo isso que a gente comentou, eles também pagam rendimentos mensais, né? E isentos de imposto de renda, né? Então, acabam atraindo o investidor que também está preocupado em receber esses recursos de volta, né? Para finalizar essa parte mais didática, você comentou muito no começo high yield, high grade, tem esse ponto importante. E eu acho que para o investidor também, só para fechar esse tópico, até que para os analistas, às vezes você, investidor, não tem tempo de olhar para uma ação, olhar para um crédito privado ou para um tipo de investimento em infraestrutura. E o interessante, eu acho, da Spark e de outros, é que eles têm uma equipe gigante que faz, vamos dizer, um estudo, ficam dias estudando todos os detalhes, balanços, notas explicativas, para entender os riscos. Isso diminui o seu tempo, que você não tem, e facilita seu investimento e é muito mais seguro, às vezes, né? É isso. Eu tenho certeza que a maior parte das pessoas não são como eu, que gosta do tema finanças. As pessoas, elas gostam de gastar o tempo dela com outras coisas. Então é melhor se ela puder contar com uma equipe, inclusive, mais qualificada para fazer esses tipos de análise, né, que vão mais a fundo, né, que tem tempo e recursos para irem mais a fundo. Então, gosto muito da ideia do fundo, que acho que libera, né, tempo para todo mundo, né, para cada um fazer o que gosta mais da vida, né. E aí você perguntou assim, high grade e high yield, né? Então, assim, o termo high grade a gente costuma usar para crédito de alta qualidade, ou seja, baixo risco, né? Já o high yield, né? Então, assim, desculpa, o high grade, quando a gente traduz, né, seria alta qualidade, né? Quando a gente vai no high yield, né, a gente vê que é taxa alta, né? E aí vem um ponto importante, né? Assim, o nome correto deveria ser alto risco, né? Mas obviamente daí ninguém ia querer investir nisso, por isso que criaram lá nos Estados Unidos esse termo high yield. É mais atrativo, né? Mais atrativo. Só que, assim, eventualmente você pode ter investimentos que vão ter um retorno interessante, né? Principalmente se você souber o que está fazendo, ou tiver um gestor especializado nisso, então acho que esse é um ponto importante. Mas, assim, você tem que saber que o high yield, ele tem taxas mais altas, mas ele também tem mais risco. Pode ser que as coisas saiam do controle com uma probabilidade maior. E aí, o que eu, assim, acho muito interessante da renda fixa é que sempre que você está investindo em renda fixa, você está vendo a taxa, né? Qual que é a taxa? Né? Aplicar um CDB, é 100 e não sei quantos por cento de CDI. Você vai aplicar no título público, você está vendo lá, ele paga 12% ao ano, sei lá. Você vai comprar um título privado, ele paga CDI mais 2% ao ano, né? Ou seja, ele sempre tem a taxa que é a expectativa de retorno, né? Quando você tem uma taxa mais alta, né, você tem mais risco. Essa é a verdade. Então, assim, sempre que tiver uma taxa mais alta, tem mais risco. Não significa que se você não tiver uma taxa mais alta, não tenha risco, tá? Isso é importante ficar claro também, né? Mas, e aí eu sempre lembro de uma história, um dos meus melhores amigos, ele me falando uma vez, né? Ulisses, pô, tô vendo aqui, estão me oferecendo uma debênture que paga, sei lá, IPCA mais 12, né? Então paga um monte. Então eu falei, cuidado com o tá pagando aí, porque de repente ela não tá pagando, né? Ela tá com a taxa muito alta, de repente tem um problema. E de fato, essa debênture especificamente depois deu problema. Então, assim, as pessoas também acham que porque estão oferecendo para ela, porque está disponível, às vezes, numa plataforma, que alguém já fez uma curadoria, né? E isso não é verdade, né? Era Rodovias do Tietê? Era Rodovias do Tietê. Então, assim, isso não é verdade. Então, as pessoas têm que entender que, assim, se tem taxa mais alta é porque tem risco mais alto. Então, é importante o investidor entender de onde que vem. Então, quando a gente vai lá para o mundo de fundos listados, por exemplo, é bem comum. O cara olha lá e fala assim, a gente tem um fundo listado que ele paga lá CDI mais 2. Não, paga não, que a taxa da carteira dele é CDI mais 2. Pode falar o nome. É o CDI 11, é o Sparta Infra CDI. Então, ele fala assim,
a taxa média da carteira é em torno de CDI mais 2. Aí o cara fala assim, pô, tem um outro fundo ali que paga CDI mais 3, pô, deve ser muito melhor. Eu falo, cara, a única coisa que você pode concluir é que o outro tem mais risco. Assim, eu não sei se é melhor, né? Talvez dê certo, talvez não. Né? E outra coisa, né, que também a gente vê mais recentemente, que se você também tem uma gestão ativa, né, a taxa média da carteira reflete o risco de crédito naquele momento, mas ele talvez não seja o melhor indicativo de quanto vai render. Então a gente pega um outro fundo nosso, por exemplo, o Sparta Infra, né, o Juro 11, né, que é nosso FII Infra listado mais conhecido, né, ele tem, ano passado, ele tinha o tempo todo, quando o investidor olhava no relatório, estava lá IPCA mais 7, IPCA mais 7, IPCA mais 7. Aí ele foi ver no final do ano, deu IPCA mais 12. Aí você fala, pô, mas como que isso é possível? Não, porque o tempo todo ele IPCA mais 7 era a foto, mas o filme é um pouquinho diferente. Toda vez que eu vi um título sendo negociado barato, eu comprava. E toda vez que eu via alguém pagando caro no título, eu vendia. Né? Eu não queria ficar com ele. A gente costuma dizer lá nos nossos fundos que a gente faz gestão ativa, a gente não tem amor à posição. Eu tenho compromisso com o investidor, de estar sempre numa relação de retorno sobre risco boa. Mas assim, eu não preciso ficar com ativo até o final da vida se no meio da operação estão me pagando um preço que eu considero exageradamente alto. Né? E o mercado é dinâmico quanto a isso, né? Você vê lá, se você acompanhar, até vocês colocam lá no site de vocês aquela tabela de sensibilidade, né? Perfeito. Dependendo do preço que você paga, você tem uma taxa que vai te remunerar mais sobre a mesma carteira. Perfeito, exatamente. Então, o investidor que compra com desconto, por exemplo, ele tá comprando uma carteira num preço melhor. A mesma carteira num preço melhor. Quando ele está comprando com um pouco de ágio, ele está pagando mais caro do que talvez seria o preço daquela carteira. É que assim, daí é aquela história, nem sempre o investidor vai ter acesso àquela carteira, né? E nem sempre é só a foto que indica tudo, né? Você precisa ver o filme, né? Sim. Então, acho que tem essas diferenças, mas é exatamente isso. A tabela de sensibilidades, ela vem para ajudar o investidor a entender, porque no final, uma das grandes dificuldades que a gente tem na renda fixa é que, assim, Ulisses, você falou taxa, CDI mais tanto, IPCA mais tanto, não sei o que, beleza. Até entendo o conceito, mas assim, eu liquido os meus investimentos ou eu aplico e resgato em reais. Como que eu faço essa conversão para preço, né? E aí você precisa, quando eu vou comprar um fundo no home broker, fundo imobiliário, um FII Infra, tanto faz, eu compro por um preço. E aí, como que eu faço essa conta, né? Se o preço é bom ou não? E aí que entra a tabela de sensibilidade para tentar ajudar o investidor a ter um pouco mais de noção se, pô, isso é caro ou não, né? Então a gente faz vídeos, a gente tem material que a gente está sempre falando para o investidor, olha essa cota, olha esse indicador para ver, ó, tá num preço razoável, não tá, né? E não só Sparta, mas acho que todos os gestores tentam de alguma forma trazer esse tipo de informação para o investidor, né? E onde o investidor, na verdade, entra lá no site da Sparta, o RI, pega lá o relatório e vai encontrar essa tabela de sensibilidade. Exatamente. Eu queria entrar na outra pergunta, a gente poderia falar de alguns cases, mas eu acho que tem uma pergunta mais interessante para a gente seguir aqui, que até você tinha feito, eu achei bastante interessante, estava discutindo aqui antes. O agro é tão importante para o Brasil e começou a se investir mais, tem os FIAGROS agora. Se a gente pegar o PIB do agro no primeiro semestre, é o que impulsionou a economia brasileira para a gente ter esse PIB surpreendente. Produtividade, acho que é um dos que mais crescem no Brasil. Uhum. FII Infra consegue chegar lá? Será que a gente... O FIAGRO? O FII Infra consegue chegar lá também, do tamanho do mercado de FIAGROS? Ou do agronegócio? Isso. Olha, acho legal, assim, a pergunta é ótima, né? Assim, o agro, eu acho que a gente tem a vantagem do Brasil ter vocação para o agro, né? Então, assim, a gente tem uma vantagem competitiva global do agro. Ninguém é mais eficiente que a gente no agro no mundo, né? Tem a escala que tem, o clima que tem, né? Até a questão geopolítica, né? A gente, bem ou mal, começa a guerra aqui, lá, tal, a gente está tranquilo aqui, está bem longe dos problemas, porque o Brasil tem uma relação, né, historicamente, com outros países que ela é bem tranquila, e todo mundo vê o Brasil como o grande celeiro do mundo, né? Então, está comprando alimentos, né? A gente é um grande exportador de alimentos, né? Então, a gente está numa posição muito privilegiada em relação ao agro. E o agro já é grande, né? E precisa de um financiamento que historicamente sempre veio do governo e está reduzindo, né, esse financiamento que vem do governo e abrindo espaço para os investidores
chegarem lá e financiarem esse agro direto, né? Então, assim, eu gosto bastante da ideia do agro, porque a gente está financiando um setor em que o Brasil é o grande player global, né? O grande produtor global de alimentos e que tem uma vantagem competitiva permanente. O pessoal brinca, só desculpa te cortar, o pessoal brinca que o Brasil não é mais o país do futebol, é o país do agro, né? É o país do agro, mas é verdade. Tanto que o peso que o agro tem no PIB sempre foi relevante, né? E tem crescido porque, além de tudo, a gente tem tido ganhos de produtividade muito importantes, né? Você vê tecnologia sendo desenvolvida, né? Os ganhos de produtividade, seja de manejo, seja de implementos, seja de tecnologia de software, né? Inteligência, etc. Tá? Tudo isso tem avançado no agro, então assim, é muito bom. O mundo de infra, por outro lado, é o seguinte, é um mar de oportunidades. Até para escoar o agro, a gente precisa de uma infra bem feita, né? Então, você vê que quantas pessoas já não viram reportagens falando, pô, a condição das nossas estradas, aí tem que trazer a soja lá do Mato Grosso, por exemplo, até o Porto de Santos para conseguir enfiar no navio. Por que não pode colocar numa hidrovia, numa ferrovia, né? Quando a gente olha nosso modal rodoviário, ele é super relevante aqui no Brasil, não tem outros modais relevantes. Você olha nos Estados Unidos, por exemplo, tem o ferroviário é bastante relevante, né? Em outros países tem acesso a porto, tem escoamento e tal. Então, assim, o setor de infra no Brasil, ele tem uma oportunidade gigante, né? Ele precisa que tenham investimentos, né? Para viabilizar justamente esse crescimento do agro todo. Então, é importante que o governo estimule todos esses investimentos, né? A gente vê a população crescendo, cidades crescendo, etc. Então, precisa desses investimentos, né? E melhora da qualidade de vida. A gente pega o setor de saneamento, por exemplo, assim, nas grandes cidades tem água, esgoto, etc., na rede de esgoto, mas isso não é a realidade ainda de todo o país, né? Então, isso precisa avançar muito, né? E precisa de financiamento para isso. É por isso que tem oportunidades nos dois lados, né? Então, no agro, porque já está rodando, é gigante, beleza? E na parte de infra, porque precisa dar muitos passos, a gente precisa evoluir muito nisso, né? E aí tem todas as vantagens da infra, né? Ser regulado, etc., para minimizar o risco e melhorar o retorno para a sociedade. Estava lembrando que, por exemplo, depois do marco de saneamento, a gente tem uma meta de colocar água, esgoto, água tratada e esgoto para 99% da população até 2033, se eu não me engano. E para a gente conseguir cumprir essa meta, se eu não me engano, tinha que ser 90 bi por ano de investimento para cumprir essa meta. Porque, se eu não me engano, quase 45% da população não tem esgoto tratado, e 15% não tem água encanada. Então, assim, é um déficit gigante e precisa daqui 10 anos cumprir essa meta. Exato. Mas para isso, para ter esses investimentos, né, acho que daí a beleza do marco do saneamento também, assim, a gente precisa do lado da regulação de avançar também, né? Ou seja, você não pode ter as empresas a empresa municipal, que quem regula ela é um órgão do próprio município, né, do estado, que seja, tanto faz, mas que você precisa ter um nível de governança melhor, né, e que daí sim, a partir do marco do saneamento, você passa a ter essas empresas desse setor acessando o mercado de capitais e o investidor com muito mais segurança para emprestar recursos para essas empresas, né? Então, aí que a gente começou a ver um crescimento do acesso dessas empresas ao mercado de capitais. Antes você falava de debênture de saneamento, você falava assim, tá bom, tem a Sabesp, tem... não tinha muitos outros, né? Até eu acho que um nome que é interessante, né? Uma posição grande hoje para a gente, que é a Egea, é um nome que eu tenho certeza que há 2, 3 anos atrás quase ninguém tinha ouvido falar de Egea, tirando talvez os lugares que tinha concessão. Hoje em dia é uma empresa gigantesca, com uma base de acionistas super forte, com um plano de investimentos, sim, gigantesco. É uma captação maior que a outra, né? São enormes. E assim, só para dar exemplo de uma empresa que até outro dia, como ela não é listada em bolsa, né, até outro dia as pessoas nem sabiam o que era, né? E de repente você tem uma empresa desse tamanho. E algumas outras do setor que também são muito grandes, né? Então não é mais só Sabesp, Sanepar, Copasa ali, não, tem mais coisa. O mundo é maior, pessoal. Eu já imagino, até pelo que você falou, né, de ser uma posição grande no fundo saneamento, mas queria perguntar assim, tem alguns setores preferidos, né, que vocês atuam lá em infra? A gente se coloca assim, de uma forma muito agnóstica, né? Então a gente olha todos os setores, né? A gente importa
se tem oportunidades ou não, se tem uma relação de retorno sobre risco boa ou não, mas claro que a gente tem nossas preferências, né? O setor elétrico, de maneira geral, é um setor que a gente gosta porque já tem uma regulação bem madura, porque os investimentos são bem de longo prazo, né? E você tem muitas oportunidades. E mesmo dentro do setor elétrico, né, você acaba tendo subsetores, né, segmentos, né? Você tem a parte de geração, né, que é justamente quem produz a energia, né? Então, você está falando de uma hidrelétrica, pode ser uma termoelétrica, né, a carvão ou a gás, né, podem ser as energias renováveis, hoje em dia bastante forte, né, energia eólica, energia solar, né? Então, você tem várias formas, cada uma desse tipo de empresa tem uma dinâmica diferente, e é importante você conhecer isso tudo em profundidade. Quando a energia ela é gerada, ela precisa ser transmitida até quem vai consumir essa energia. E aí as linhas de transmissão, aquelas que a gente vê na estrada, aquelas torres altas passando aqueles fios, né, acho que essas linhas de transmissão, elas acabam sendo um dos investimentos que menor risco tem, porque assim, a empresa que é dona daquelas linhas de transmissão, ela ganha pela linha estar disponível. Então, se ela estiver disponível, tanto faz quanto tem de energia passando, ela vai ganhar um montante fixo. Então, é altamente previsível. Altamente previsível significa que o risco provavelmente é baixo, né? É bom para o investidor ter coisas previsíveis, né? Então, esse é um outro segmento importante. E daí depois a gente tem o segmento de distribuição, né? Que daí é quem manda a fatura para nossa casa, quem manda a conta de luz para casa, né? A Enel aqui em São Paulo, né? A Light no Rio, e enfim, para cada cidade tem as suas concessionárias, né? Tem empresas, inclusive, que são mais verticalizadas, né? Então, que atuam em mais de um desses segmentos, né? Mas aí tem toda a complexidade de analisar tudo isso, né? Tem um setor enorme, super de longo prazo, você vê os investimentos para fazer cada uma dessas coisas, tudo de longo prazo, e a gente gosta bastante. Assim, é o setor que a gente mais tem exposição hoje, é esse. Você falou sobre risco, né? Acho que antes de fazer a outra pergunta que você ia trazer aqui, a Light, por exemplo, tem um pouco de geração, se eu não me engano, mas a maioria era distribuição e aconteceu o que aconteceu, né? Pois risco... é. Assim, a Light daí tem questões próprias dela, né? Então, eu falei, o setor de energia elétrica é o que menor risco tem na nossa percepção, normalmente, o menor risco, né? As pessoas já chegam e tiram da manga, assim, né? Ulisses de Light, você não acompanhou, não, né? Não, pessoal, acompanhei, né? Óbvio, né? A gente, inclusive, já investiu em Light no passado, né? E desde o ano de 2022, a gente não tinha mais Light na carteira porque via que a empresa estava numa situação bastante desafiadora, né? Ela tem indicadores operacionais complexos ali por uma questão bem específica da área de atuação dela lá no Rio de Janeiro, tem muita perda, né? Metade da energia que ela contrata, ela perde por causa de gato e afins, etc. Então, ou não consegue cobrar, é um desafio enorme, né, do ponto de vista operacional, mas assim, isso sempre foi um fato conhecido, né, e o que mudou, de fato, é que assim, ela já vinha com indicadores ruins financeiros, e daí mudou uma lei o ano passado que colocou ela nessa situação de insolvência, né, e por isso que a gente desinvestiu. E daí a importância da gente monitorar, né? Porque assim, não é porque é setor elétrico que está tudo bem, ou não é porque tinha um hate não sei de que jeito que está tudo Exatamente. bem. Na verdade, a gente tem que monitorar, porque daí é uma coisa que eu costumo dizer em relação à renda fixa, é o seguinte, na renda fixa o mais importante do que quanto você ganha é evitar as grandes perdas, né? Evitar as perdas. Então, num portfólio de ativos de crédito privado, é importante que você esteja fora dos pepinos, né? Então, assim, você não tem que se preocupar com aquela debênture de uma empresa de altíssima qualidade, né? Você tem que se preocupar com os potenciais pepinos que podem surgir, ou até uma fraude, né? Uma Americanas, por exemplo. Você não esperava que fosse acontecer, mas de repente acontece. Que bom que você está diversificado, né? Se você tem Americanas no portfólio, pelo menos se você tiver diversificado, vai mitigar o quanto você vai ter de impacto, né? Então, acho que, assim, na renda fixa, em especial no crédito privado, né, o mais importante é você evitar os pepinos. Por isso que você tem que ter uma equipe robusta, né, numa gestora de crédito para evitar justamente esse tipo de problema, né? É diferente, por exemplo, da renda variável, né, que o investidor tem aquele negócio que tecnicamente a gente chama de convexidade, né, que é aquele conceito de, comprei uma ação por 100, mas de repente ela pode valer 1.000. Né? No máximo eu perco 100, mas pode ser que eu ganhe 10 vezes. E às vezes
um acerto, né, paga toda a conta, né, de outros investimentos que talvez não tenham ido tão bem, né? Já no crédito, não. No crédito, você precisa que esteja tudo bem e evitar os problemas, porque é isso que vai eventualmente detrair, né? De certa forma, a gente costuma dizer sempre, né? No crédito, na renda fixa, né? Na melhor das hipóteses, você vai ganhar o combinado, né? Então, assim, o máximo já está definido. Você não vai multiplicar várias vezes o que você tem naquele título específico. Ele vence por um preço e uma data determinados, né? Uma das últimas perguntas aqui, eu acho que tem um ponto que é um medo de todo investidor, em relação à parte de tributação e possíveis mudanças na regulação. Perfeito. A gente está vendo agora um governo que criou um novo arcabouço fiscal, precisa cumprir a meta de zerar o déficit, está tentando passar diversos projetos na Câmara, no Senado, como taxação de fundos exclusivos, offshores. Já se discutiu no passado possível tributação de dividendos sobre fundos imobiliários, mudanças em toda a regulação. Você acha que FIINFRA pode ser atingida com algum tipo de mudança daqui para frente? Olha, acho que dá para falar um monte sobre esse assunto, mas acho que o mais importante é, em todas as discussões que se teve sobre mexer em tributação de investimento de alguma forma, e nenhuma delas veio o assunto tributar debêntures incentivadas ou tributar FIINFRA. E por quê? Eu acho que o ponto principal é esse: o déficit que a gente tem de investimento de infraestrutura no país é gigantesco, e o quanto a gente precisa para viabilizar esses investimentos todos é muita coisa. Então, assim, é de fato um setor que não faria sentido se mexer nesse tipo de regulação, né? Todos os outros poderiam argumentar que de alguma forma não é para tirar, tal, não sei o quê, mas assim, acho que do ponto de vista da sociedade, né, aqui acho que tem um retorno para a sociedade muito importante, que no final é o que o governo está arbitrando. Então, por mais que você tenha um ímpeto arrecadador, né, nessas mudanças, né, no final o governo ele vai estar tentando fazer o que ele de fato está fazendo hoje, né? Vai lá no fundo exclusivo, eu vou mudar a regra, né? Mas para mudar a regra eu vou dar um desconto enorme para arrecadar agora, né? E daí evitar judicialização, né? Então, de repente, tem um monte de investidor que está comemorando, né? Um monte de grandes investidores estão comemorando que veio uma oportunidade de quitar os impostos acumulados numa alíquota bem menor, né? Então, assim, tem essas coisas que são meio aberrações, né? Que são essas mudanças de regra, né? Mas eu acho que o ponto importante para a parte de infraestrutura é que a gente não viu em nenhum momento se falar disso, né? E mesmo vou até falar um pouquinho do agro, talvez. O agro também acho que o risco de mudar coisas muito relevantes também acho baixo, né? Porque no final a gente compete com o mundo inteiro e no mundo inteiro o agro é subsidiado, né? Produção de alimento é uma coisa básica, e, assim, os governos incentivam mesmo, e aí melhor que venha esse incentivo através da iniciativa privada, né, do investidor, do que tipo, o próprio governo fazendo esse tipo de subsídio, né? Então, é isso. Tem uma associação, né, de infraestrutura aqui no Brasil, que eu acho que é o relatório de 2022 e fala sobre esse déficit. Acho que o hiato que era de investimento necessário para o que foi realizado era tipo 4% do PIB. Assim, exatamente. Inclusive os dados são da ordem assim, hoje o que tem de depreciação da infraestrutura já não paga o que é feito de investimento. Então, assim, o nível de investimento que a gente precisaria fazer é muito maior. A gente precisa conseguir viabilizar isso. E daí são bem-vindos todos esses marcos regulatórios, né, dos setores de infraestrutura, incentivo para o investimento direto, né? E fico aí particularmente feliz quando eu vejo, por exemplo, o investidor tendo mais acesso a informações, mais acesso à educação financeira. Vocês acabam tendo um papel super importante nesse ponto, né, que é trazer informações para o investidor para ele não achar que ali é uma possível roubada ou que é só um produto da moda, né? Afinal, é uma oportunidade de retorno para o investidor e, ao mesmo tempo, contribuir para a sociedade de uma forma bastante significativa. Muito bom, eu queria tentar resumir aqui, antes das perguntinhas finais, que são mais... Agora a pergunta fácil. Mas antes, queria só para resumir e para deixar uma mensagem, e aí você... As perguntas fáceis vão ser câmbio no final do ano, no final do ano, Selic... Não. Só coisa fácil. O que eu tenho que comprar aqui agora? Eu acho que assim, o primeiro ponto importante é que a renda fixa, as pessoas entendem mais agora a renda fixa, e que há possíveis perdas e ganhos. As pessoas tinham aquele mito de que a renda fixa você nunca vai perder, vou comprar qualquer coisa, sempre vou ter. No meio do caminho você acha que pode ter prejuízos e até
juros excessivos que seria imaginável. Então, a renda fixa é mais dinâmica, eu acho, do que o brasileiro tinha visto antes. Até mais que renda variável, tá? Eu acho que dependendo do caso ali... Eu sou suspeito para falar, mas eu gosto mais de renda fixa do que de renda variável. E que, no fundo, a renda fixa também tem risco. Eu acho que as pessoas... Tem. A gente olha... Eu recebo e-mail, até pessoas também como... Olha, 130% de CDI, 150%, eu vou comprar... Só que tem risco. Não esquece do que eu comentei. Se tem taxa alta é porque tem risco. Não existe outra alternativa. E, por fim, tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado. A gente tem equipes, pessoas que estão lá diariamente olhando para crédito, para qualquer tipo de emissão, porque tem risco, tem que tomar cuidado e você pode ter problema no futuro, né? É por isso que daí eu ressalto sempre o trabalho, assim, que nem eu falei, a maior parte das pessoas não é que nem eu que gosta de finanças, né? Então, é importante ter um especialista ajudando, né, das várias formas, né, seja um assessor, seja um consultor, ou buscar conhecimento de fato com quem é especialista, para entender como que você evita as roubadas, né, como que você monta uma carteira adequada que você consegue aproveitar as oportunidades sem criar riscos desnecessários. Como que você consegue fazer uma análise mínima de se faz sentido ou não faz sentido aquilo que estão te oferecendo, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E tem as perguntas chaves no final. Agora as perguntas, agora as perguntas difíceis. Na verdade, fáceis. Agora é tranquilo. Primeiro eu queria saber... Infelizmente, eu não consigo opinar sobre isso. Primeiro, a gente queria saber se você tem algum hobby específico, o que você gosta de fazer fora comprar debênture incentivada. E a gente queria também, porque a gente está montando uma lista, né? O primeiro convidado já deu as recomendações dele, agora você vem com as suas, de um livro, um filme, um restaurante e uma música, tá? Coisa tranquila. Então, primeiro os hobbies e aí depois você vem com as recomendações. Putz, olha, eu gosto muito de tirar férias e viajar e conhecer outros países. E não só dos países, mas aqui dentro do Brasil também tem um monte de lugar legal para conhecer. Então eu gosto bastante de viajar, mas se você quiser um hobby objetivo também, eu gosto de montar Lego, tem uns Legos super legais por aí, pessoal. Boa. Se quiser mandar umas fotos, aquelas naves de Star Wars gigantes. Tem uns com controle remoto, tem uns que andam, tá? São super legais. Boa. No fundo é aquela desculpa, olha, eu vou comprar um Lego pro meu filho. Aí depois de 2 segundos tá você montando. O engenheiro tá montando e o filho tá de lado. Você vê que é engenheiro, né? Fica claro. Boa. E agora um livro, um filme e depois a gente fala o restaurante e a música. Putz, um livro não precisa pode ser um livro ou um filme. Pode escolher o que você preferir aí. Eu gosto de filmes de ação bem chatinhos, né? Tipo 007, essas coisas. É entretenimento puro, nada real, nada... Não, é real, pô, é real. É real. 007 Missão Impossível, né? Não, tá bom. Música. Eu também gosto de umas músicas sem graça, eu gosto de umas músicas que já foram feitas há uns séculos atrás. Então, mais clássicos ali. Um cantor específico? Não. A gente montar uma playlist. Não vou conseguir ajudar muito. Depois a gente pega músicas clássicas no geral, então. E comer, eu gosto de carne. Sim, é isso. Eu gosto tá igual de uma carne Cabral. bem feita. Então, sei lá, se for pra falar um restaurante hoje, sei lá, 3-4 é uma boa opção. Boa. O Cabral, a gente perguntou aqui no primeiro episódio, o professor Alexandre Cabral, a gente falou, fala aí um restaurante, né? O que você gosta de comer? Ele falou rodízio. A gente, mas tipo do quê? Ele, de churrasco, pizza ou japonês. Pode ser rodízio. Você gosta de quantidade, né? Exato, é rodízio. E o hobby dele era comer. Eu gosto de carne, gosto de viajar, não precisa... comida é bom, mas não precisa ser em tanta quantidade, não. Boa. Beleza. Eu acho que é isso, Ulisses. Novamente, obrigado pelo ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui na Suno, esse projeto novo que eu e o Vini, a gente está tocando aqui para tentar linkar, né, fazer a ponte entre gestores, investidores, economistas, principalmente com os investidores aqui de pessoa física que tem um mundo grande que eles podem conhecer e trazer pequenos ensinamentos. É uma hora que a gente teve de conversa, teve muita coisa, mas se você é investidor, conseguir sintonizar, pegar uma leve mensagem que você vai ter bons frutos para investimento. Só para não deixar passar o livro em branco, vai um livro que tenho certeza que todo mundo tira proveito, iniciante ou profissional, Psicologia Financeira. Boa, bom Maravilha. Livro. É um bom livro. Boa. Mas é isso. Então, pessoal, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês, baita bate-papo, eu que agradeço aí.
A E as gente portas agradece. ficam abertas para a segunda temporada, terceira, os que vier. A gente, se tiver, por exemplo, alguma novidade, emissão, algum fundo novo, fique à vontade para mandar um WhatsApp para A a gente gente. está sempre em contato aí. Exato. Boa. Valeu, Ulisses. Pessoal, obrigado. Valeu, pessoal, que ficou até com a gente até esse momento. Fique ligado, teremos mais novidades pela frente, mais convidados. Coloque aqui nos comentários perguntas, sugestões, até possíveis novos convidados. E mandem suas dúvidas também. Como que a gente acha você? Você tem rede social, Ulisses? Ou é pela Sparta? Não, tenho da Sparta só. Boa, então nas redes sociais da Sparta ou aqui no vídeo mesmo, deixe suas dúvidas que a gente pede pro Ulisses responder depois. Eles me mandam tudo e acompanha por lá mesmo. Isso aí, valeu, Boa. pessoal. Valeu, até mais. Tchau, tchau.